O filme começa em Boston, onde as pessoas seguem suas vidas diárias, mas de repente começam a desmaiar inexplicavelmente, causando caos. A cena corta para o professor de geologia Dr. Josh Kess, que está ensinando seus alunos sobre propriedades de ondas sonoras e objetos densos. A aula é interrompida por oficiais do governo que pedem a Josh que os acompanhe. Eles o levam para uma instalação secreta em Washington, D.C., onde ele encontra seu amigo cientista Konrad Zinski, também trazido para uma discussão crucial. Os dois são levados a uma sala cheia de pessoas mortas, inicialmente pensando estarem no lugar errado. Em seguida, são cumprimentados pelo general Purcell, que informa sobre mortes misteriosas simultâneas e busca a experiência deles. Josh, sendo um geofísico, especula que as pessoas morreram devido a um pulso eletromagnético poderoso, já que todas têm marca-passos implantados. O general alivia-se ao saber que não é um ato de guerra, então ele encerra o caso. Josh e Konrad sugerem investigar mais a fundo, citando a seriedade da situação, mas o general não quis saber e se afasta dizendo: saiam daqui. Mais tarde, ocorre outro incidente estranho em Trafalgar Square, Londres, onde centenas de pássaros ficam fora de controle, colidindo com prédios e pessoas, criando caos. Então, quando Josh ouve as notícias, ele relaciona os dois eventos, concluindo que esses incidentes estão ocorrendo devido a variações no campo eletromagnético da Terra. Essa variação também afeta uma nave espacial dos Estados Unidos que está retornando à Terra, interrompendo a comunicação com o centro de controle por alguns momentos, desviando a espaçonave vários quilômetros do curso planejado. Com apenas alguns minutos para pousar, a piloto-major Rebecca elabora um plano imediato para pousar a nave em um rio. Sem alternativa, eles procedem com o plano e conseguem realizá-lo com pouco dano à nave e evitando um acidente catastrófico. Após analisar os eventos, Josh chega a uma conclusão perturbadora: o núcleo derretido da Terra está gradualmente parando de girar. Sem esse movimento, o campo eletromagnético ao redor da Terra entrará em colapso dentro de meses, expondo à superfície a radiação solar não filtrada, incinerando o planeta inteiro. Josh compartilha suas descobertas com Konrad, que também fica chocado ao perceber a gravidade da situação. Altos funcionários do governo organizam uma reunião e convocam Josh para elaborar sobre suas descobertas. Josh explica a situação em termos simples, destacando suas implicações sérias. E quando foi questionado sobre uma solução para tudo isso, ele afirma que é impossível corrigir, pois o núcleo interno é cercado por um hiperfluido superaquecido de ferro e níquel a 5.482 graus Celsius a 2.000 metros de profundidade e com 1.000 metros de espessura. A profundidade mais profunda que os humanos alcançaram é de 11,3 quilômetros. No entanto, Konrad parece conhecer alguém que pode encontrar uma solução boa. Seguindo isso, Konrad leva Josh, o general Purcell e um especialista em armas LC para o Salt Flats, Utah, para encontrar seu ex-colega Dr. Ed Brasleton. Acontece que Konrad já havia roubado algumas ideias de pesquisa dele no passado, levando a uma desavença entre os dois. Independentemente disso, Ed concorda em trabalhar com eles novamente se isso significar salvar a Terra. Ele demonstra seu método autodidata de perfuração pela Terra em altas velocidades usando uma série de lasers de alta potência. Ele também mostra a eles o Unobtainium, um material capaz de resistir às pressões intensas no interior do planeta, além de gerar energia a partir delas. Depois de ver tudo isso, o general Purcell diz a Ed para transformar seu protótipo em uma nave espacial real dentro de 3 meses. O trabalho começa a um ritmo acelerado nos dias seguintes. Os pilotos da NASA, Major Rebecca Childs e o comandante Richard Iverson, são recrutados para pilotar a nave espacial. Além de, um hacker de computador especialista, Theodore Donald Finn, é contratado para manter em segredo na internet as notícias sobre o desastre iminente e a tentativa de reiniciar o núcleo. Essa equipe altamente profissional é liderada por Josh. Eventualmente, a nave se torna uma espécie de serpente chamada Virgil, composta por vários compartimentos, e será lançada sobre a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, o ponto mais profundo da Terra. Se qualquer compartimento da nave for danificado, o sistema operacional o ejetará automaticamente para evitar riscos para o restante da nave. Quando atingem o destino, implantarão uma carga explosiva grande o suficiente para reiniciar o núcleo. Um dia, a equipe observa uma enorme tempestade elétrica no céu. Ao verificar no sistema, percebem que Roma é seu alvo iminente. Sem chance de reação, a tempestade elétrica resulta em várias explosões, levando ao colapso de prédios e à ruína da cidade. Esse incidente faz a equipe perceber que o planeta está se deteriorando mais rápido do que antecipavam e que não tem tempo suficiente para a fase de testes. Como resultado, eles se preparam para lançar o Virgil imediatamente,
com 6 membros da tripulação a bordo: Josh, Iverson, Rebecca, Conrad, Ed e LC. Depois de tudo pronto, a nave é lançada com sucesso através da Fossa das Marianas. Eles mergulham a uma velocidade tão alta que cobrem 500 km em apenas alguns minutos. A equipe está aliviada por seus equipamentos estarem funcionando conforme o esperado. Ao atingirem uma certa profundidade, são surpreendidos pela visão subaquática e pelos tubarões cantando para seu sonar de radiação. Depois de várias horas de jornada, eles penetram na crosta da Terra e avançam para o manto semissólido. Ao atravessarem o manto, a tripulação observa manchas escuras peculiares à frente deles. Josh interpreta esses pontos como áreas vazias, explicando que as máquinas não são programadas para reconhecer esses espaços vazios. Antes que possam alterar seu curso, a nave perfura uma estrutura de geoduto gigante, pousando e danificando seu dispositivo de perfuração a laser. Felizmente, ninguém se machuca, mas um cristal gigante fica preso na nave, impedindo-a de se mover. Agora, a equipe não tem escolha a não ser sair da nave e consertar o problema manualmente. Eles vestem seus trajes espaciais e saem da nave. Logo percebem que estão dentro de uma bolha de gemas gigantes envolvida por um casulo de cobalto. Apesar do ambiente intrigante, eles não têm tempo suficiente para explorar a área, então prosseguem para realizar o processo de reparo da nave. O local é muito perigoso. Iverson começa cortando o gigantesco cristal preso na nave, enquanto os outros inspecionam outros pontos danificados. Durante os reparos, a geode é inundada por magma e os cristais começam a cair em direção a eles. Dentro de um prazo muito limitado, a equipe de alguma forma consegue reparar a espaçonave. No entanto, antes que possam se retirar, Virgil passa por um vasto campo de enormes formações de diamantes. Embora Rebecca consiga desviar de algumas formações, uma delas perfura o último compartimento da nave, onde estão os cronômetros de detonação das cargas nucleares. Apesar de saber que o compartimento danificado será logo ejetado da nave principal, Lavak entra nela para recuperar as cruciais cargas nucleares. Ele consegue entregar para aos seus colegas com sucesso, mas ele fica para trás no processo momentos depois. Seu compartimento é ejetado e esmagado, resultando na sua morte. Isso leva o Josh a lágrimas, mas os outros membros o encorajam a se manter forte. Pois são responsáveis por salvar o planeta inteiro. Nas próximas horas a equipe finalmente alcança o núcleo fundido e após uma série de cálculos eles descobrem que o núcleo é muito menos denso do que esperavam e isso significa que os explosivos nucleares que estão carregando não serão suficientes para impactar o núcleo diante deste fracasso. O Conrad sugere que voltem e iniciem o plano B. Aqui é revelado que o exército dos Estados Unidos havia recebido anteriormente informações sobre nações inimigas se preparando para uma arma poderosa que poderia gerar um grande terremoto. Como contramedida, o governo dos Estados Unidos, sob a liderança do CUMED, construiu uma arma tectônica ainda mais poderosa, chamada de Destiny. Iniciativa de Ativação Sísmica Profunda da Terra. Também é revelado que o primeiro teste da Destiny foi o que causou a parada da rotação do núcleo e que o governo é o responsável por tudo. Essa revelação deixa o restante da tripulação em choque, mas eles não têm tempo para discutir sobre o assunto. Eles se recusam a executar o plano B de lançar o Destiny, alegando que há um alto risco de destruição da Terra. Eles entram em contato com o centro de controle para falar com o General Purcell, que também ordena que abandonem os esforços e retornem imediatamente. No entanto, a tripulação se recusa a obedecer e pretende criar um plano alternativo. Nesse ponto, uma explosão de raios ultravioletas prejudiciais penetra na camada de ozônio e atinge diretamente a ponte Golden Gate dos Estados Unidos. Como resultado, a ponte, assim como os veículos, derrete e cai na água. Esse incidente se espalha rapidamente pelas notícias, alertando o mundo para a situação. O General Purcell não pode mais esperar e ordena à equipe que ative o Destiny, mesmo sabendo que isso pode colocar em perigo a tripulação da Virgil. De volta a Virgil, o Josh se comunica secretamente com o Donald e pede a ele que ganhe algum tempo. O Donald, então, usa suas habilidades excepcionais de hacking para redirecionar a energia do Destiny, evitando que o General Purcell o ative. Após isso, a equipe começa a discutir sobre seu próximo movimento. O comandante, incapaz de convencer a equipe, é forçado a ajudar com o plano C deles. Pouco depois, eles elaboram uma estratégia. Colocando um explosivo em cada um dos compartimentos restantes e cronometrando suas detonações em uma sequência exata para acionar a rotação da Terra por meio de uma interferência construtiva de ondas. No entanto, há um problema: o sistema da nave estava programado para ejetar compartimentos apenas quando estão danificados. Como resultado, eles precisam anular o programa manualmente para executar o seu plano.
Além disso, um deles deve ir até o compartimento aberto. Na sua mão, apesar das condições intensas, foi confiante para cumprir a missão, ele continua avançando e ativa com sucesso o sistema de anulação. No entanto, ele desaba tragicamente e sucumbe ao calor. Na sequência, o restante da equipe monta as cargas nucleares em cada compartimento antes de ejetá-los. Nos últimos compartimentos, percebem que ainda não tem explosivo suficiente. Antes que possam encontrar uma solução, a nave sofre um grande impacto, prendendo o comandante e atrapalhando o sistema de comunicação. O Josh tenta, desesperadamente, liberá-lo, mas sem sucesso. Como a Rebecca não pode mais ouvi-los, ela calcula o tempo e inicia o processo de ejeção. Como resultado, o Josh é forçado a escapar, soltando-se e deixando o comandante para trás. Agora, sem outra escolha, o Josh tem que recorrer ao uso da fonte de energia nuclear da Virgil para fornecer a energia adicional para a detonação final. Logo após ejetar o último compartimento que tinha, ele volta para Rebecca e conta sobre o que fez. Ele menciona que não tem mais fornecimento de energia para retornar para casa, mas apesar dessa notícia chocante, a Rebecca respeita sua decisão e o conforta, dizendo que ela teria feito a mesma escolha. Enquanto aguardam seu destino, uma ideia ocorre ao Josh. Como a Virgil é feita de nebitano, ela é capaz de gerar energia a partir do calor e da pressão. Com essa realização, a dupla instantaneamente começa a trabalhar reconfigurando a cobertura da Virgil em painéis solares, fazendo com que ela absorva todo o calor que estava ao redor deles. Para surpresa deles, a nave recupera sua energia e ativa seus sistemas. Pouco depois, os compartimentos destacados começam a explodir, um após o outro, criando um efeito cascata que finalmente reinicia a rotação do núcleo. Como resultado, a camada de ozônio começa a se regenerar e o planeta começa a se curar. Além disso, a enorme explosão impulsiona a Virgil para fora do núcleo, atravessando as placas tectônicas em alta velocidade e finalmente rompendo o fundo do oceano perto do Havaí. Agora que o calor e a pressão nesse ambiente são muito mais baixos, a Virgil se desliga pela última vez, deixando-os presos debaixo d'água. O Josh, que ainda não estava disposto a desistir e de alguma forma não foi esmagado por toda aquela velocidade, usa um ultrassom de baixa potência para atrair as baleias próximas à nave. Enquanto isso, o governo realiza a busca pelos sobreviventes. Mas inicialmente, não encontra nenhum rastro deles. Não muito depois, o Donald escuta o som das baleias e usa isso para rastrear a Virgil. Como resultado, ela é puxada para a superfície e os sobreviventes são finalmente resgatados.